Então, com certeza, nós estamos vivendo uma coisa muito inédita no mundo, é uma coisa muito interessante que está acontecendo, e, cara, com certeza, em algum momento, nós vamos bater esse topo do petróleo. Então, esse seria um dos indicativos para que nosso querido S&P 500 consiga ter um alto nível de volatilidade, e geralmente, quando ele bate picos de volatilidade, o S&P 500, quando ele atinge um pico de volatilidade, ele atinge um fundo. Então, por exemplo, na sexta-feira, pessoal, a gente viu o preço do S&P 500, dos ativos das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, perdendo bastante valor, né? Não conseguindo romper uma região de retração de Fibonacci, onde quando a gente precisa que ele altere, né, a tendência, é quando os ativos começam a entrar em uma tendência de alta. Se a gente pegar aqui, eu vou colocar o setup aqui da média de 8, que ele facilita bastante a minha vida aqui. Se eu pegar aqui o S&P 500, e a gente está abaixo dele, né? Eu até tinha produzido 2 cenários aí. O cenário A, que era o cenário de ele ameaçar fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior e reverter e trazer um pouco mais de calmaria e normalidade. Ou o cenário B. Então, a gente ainda está desenhando um dos cenários, ainda não foi confirmado. Se a gente perder o S&P 500, o fundo do S&P 500, na abertura do mercado agora, às 19 horas, os mercados futuros do S&P 500, começar a perder os 3.800 pontos, tá? Como ele estava aqui, nós vamos evoluir para o provável cenário B, ou seja, mais derretimento em todos os mercados voláteis, seja mercado de ações, seja mercados cripto. Os fundos de investimentos maiores, ou aqueles que controlam o smart money, e os investidores mais experientes, os investidores de cripto, investidores de mercados de ações mais experientes, eles vão sair dos mercados de alto risco e vão cada vez mais transformar em dólar, para possivelmente, inclusive, não só investir em dólar, porque o dólar, com a venda de dívida pública, de dívida soberana americana, o dólar tende a ficar mais escasso, ele tende a ser reduzido. É como se acontecesse uma queima de dólares do mercado, tá? Porque o governo ele troca o título de dívida soberana pelo dólar recebido do investidor. Então, existe a queima de dólares pelo governo. Dessa forma, pessoal, nós vamos ter uma valorização do dólar, uma valorização do tesouro direto americano, ou da dívida pública americana, ou da dívida soberana, como alguns falam, e nós vamos ter possivelmente mais queda e sofrimento nos mercados voláteis, como Bitcoin, criptoativos, altcoins no geral, e o S&P 500 também, tá? Então, essa semana que vem vai ser uma semana extremamente importante. Por quê? Porque pode ser a semana em que nós tenhamos uma perda parcial do fundo anterior, e se ele conseguir segurar até durante a metade da semana, a gente pode ter um evento nos mercados criptos chamado de short squeeze, que é a busca de liquidez dos apostadores de baixa, pois nós vamos ter o Triple Witch, agora eu não lembro o nome, tá? Mas nós vamos ter o vencimento de vários contratos futuros financeiros, todos no próximo final de semana, na próxima sexta-feira, tá? Que é a terceira semana do mês de junho. Então, com essa situação que nós temos possivelmente uma semana volátil. E aí, para pegar uma semana volátil, eu pego aqui o gráfico VIX do S&P 500, que se chama Índice de Volatilidade do S&P 500. Enquanto nós estamos com o S&P 500 derretendo ou perdendo valor, e ele ainda não encontrou um fundo, ele precisa confirmar o fundo através de um fundo duplo se formando, nós temos a possibilidade dessa semana ter um aumento da volatilidade de novo, tá? Então nós estamos com a volatilidade bem abaixo agora no mês de abril e no ano passado, né? A volatilidade ela estava no nível bem concentrado. Nesse ano a volatilidade aumentou, tá? Mas ela ainda não teve um pico de volatilidade. E geralmente quando a gente encontra um fundo no S&P 500, um fundo verdadeiro no S&P 500, é quando nós temos um pico de volatilidade, tal como aconteceu aqui no Covidão, tá? No pós-Covidão, uma semana depois, nós tivemos, então, o pico de volatilidade do S&P 500. Então, se a gente encontrar uma queda com um pico de volatilidade fora do normal, no S&P 500, provavelmente nós vamos encontrar o fundo
não só do S&P 500, como o fundo dos mercados voláteis e o mercado de cripto em si também, tá? Então, o que eu estou atento agora nessa terceira semana do mês de junho, é encontrar a possibilidade da gente formar um fundo possível com o petróleo batendo um topo em um famoso bull trap, né, que seria muito positivo, e ao mesmo tempo, em gráfico, evidenciar aquilo que a gente espera, que é o controle da inflação, que está completamente descontrolado. Então, eu quero saber de vocês se vocês acham que a inflação vai continuar descontrolada ou não. Enfim, com inflação descontrolada, um possível risco de recessão, as pessoas elas vão correr para dólar, elas vão tentar armazenar dólar o máximo possível para conseguir lidar com uma possível recessão. Então, em setembro, o Federal Reserve vai querer fazer uma pausa na elevação da taxa de juros para avaliar as condições macroeconômicas, para ver se esse efeito de elevação da taxa de juros por determinados número de meses vai conseguir segurar a situação econômica de um possível caos. Tá? Olhando assim, eu vendo várias opiniões de vários economistas, a maioria está extremamente pessimista, acha que o mundo vai pegar fogo e assim por diante. Mas, assim como eu falei com o Mestre Stormer também na live exclusiva de quinta-feira, a humanidade, ela talvez sempre encontre uma forma, né, de resolver as coisas. Tanto é que, se a gente pegar a inflação, tá? A inflação atual de 8,30 nos Estados Unidos, ela só aconteceu em 28 de fevereiro de 1982. Ou seja, já fazem 40 anos, tá? 40 anos que nós estamos nessa... que a gente viu essa inflação acontecer. E mesmo assim o mundo conseguiu se recuperar, mesmo com essa inflação extremamente elevada, o mundo conseguiu dar um jeito de se recuperar. Logicamente que o nosso mundo atual é diferente do mundo lá de 1980. Então, 2022 não é igual a 1980. Só que, na minha concepção, o ser humano ele tem a capacidade de encontrar soluções, pois nós somos seres adaptativos. Tá? Aí tem gente que apela aí para o grande reset econômico e tal. E até quero saber a opinião de vocês, como que a gente poderia sair dessa enrascada, onde nós não podemos ter mais impressão desenfreada de dinheiro e, ao mesmo tempo, nós não podemos elevar a taxa de juros americana, ou seja, pagar mais, um percentual maior, tentando angariar o maior número de investidores para que todo o mundo corra para o dólar e não quebre todos os países, os restantes dos países. Então, até por isso que vocês estão vendo que o Brasil está pagando uma Selic muito mais elevada, a taxa de juros do Brasil ela é bem mais elevada, e da Argentina nem se fala, né? Na Argentina acho que está pagando 50%, já no Brasil é 12% ao ano, e nos Estados Unidos 2%. Só que os investidores grandes, eles preferem se arriscar em dólar. Só que vai chegar algum momento que o Brasil vai levar a taxa de juros, ou outros países vão levar a taxa de juros de uma forma tal que ele vai atrair investidores de fora para comprar recursos aqui, comprar ações brasileiras. Principalmente porque nós temos uma base econômica voltada para commodities e commodities agrícolas, o próprio petróleo também. Então, nós temos condições de ver o real se valorizar perante ao dólar em algum momento que esses investidores externos achem mais interessante e expor o seu patrimônio, o seu capital, ou parte do seu capital aqui no Brasil, ao invés dos Estados Unidos, por conta dessa taxa que está mais alta. Bom, então nós temos o seguinte, fofoletes. A Argentina são quase 70% de inflação no Selic. Não, mas eles estão pagando uma alta taxa de juros também para tentar atrair investidores de fora, tá? Muito bem, fofoletes. Então, o que acontece? Nós temos o VIX aqui, que eu espero que tenha um pico de volume no momento em que a gente encontre um fundo majoritário do S&P 500. Isso é muito importante para nós, para nos dar um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês, o comportamento do mercado cripto é talvez 20% no máximo, talvez, tá? Isso eu estou falando assim com base de lei de Pareto, né? Eu acho que 20% dos players do mercado cripto realmente entendem o que estão comprando, o que estão investindo,
Tanto é que pouquíssimos estão expostos ainda em BTC, a maior parte está diluído em várias shitcoins e altcoins aleatórias, que eu já comentei com vocês que não é época. Em bear market você não pode brincar com altcoins, você deve focar no Bitcoin mesmo, sendo que ainda assim o Bitcoin tem uma grande parcela de investidores que querem especular, fazer dinheiro, ganhar dinheiro. E nesse momento, fazendo topos e fundos descendentes abaixo da média 8 semanal, S&P 500 e BTC, a gente tem a promessa de mais prejuízo ou mais desvalorização de Bitcoin perante o dólar no curto prazo. Isso ainda se aplica se a gente pegar a própria média 8 semanal e utilizar, por exemplo, na promessa de títulos de governo, do governo norte-americano, ou seja, o Tesouro Direto americano, que está em tendência de alta por conta da elevação da taxa de juros. Então, quando esse gráfico está em tendência de alta, o mercado de ações e os mercados voláteis, eles sofrem demais, porque isso significa a valorização do dólar, tá? Então, o desejo desses grandes investidores, do smart money, que é esses players que você quer ganhar dinheiro deles. Então, por exemplo, quando nós pegamos um bom market de longo prazo, apostando acima da média 8 semanal, nós estamos tentando tirar dinheiro, tirar recursos da situação de um mercado em tendência de alta, de um mercado volátil em tendência de alta, de um mercado especulativo em tendência de alta, onde o smart money vai injetando dinheiro e comprando a rodo Bitcoin, acumulando Bitcoin a rodo, aumentando a demanda junto com o próprio interesse das pessoas de especularem esse capital ou esse ativo, tá? Então, hoje o Bitcoin ele funciona muito mais como um ativo especulativo do que como uma commodity e muito menos, ele funciona ainda muito menos como uma reserva de valor, de fato. Então, hoje o Bitcoin não é uma reserva de valor ainda. Não significa que ele um dia se tornará. Mas, ao que parece, o tempo vai dizer quando e como vai acontecer essa transição. Então, por enquanto, eu ainda não vi um descolamento pleno da desvalorização do Bitcoin em relação ao S&P 500, por exemplo. Eu acho que eles estão andando colateralmente ainda, tá?